Muito futebol, muita bola rolando, muito campeonato, calendário apertado no futebol brasileiro. Amanhã tem futebol e nesta terça-feira a gente traz, claro, a preparação do Fortaleza já, né? Se tem um lado positivo da eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil é que ele vai ter mais tempo para se preparar. Será que entra em campo já amanhã com o Vina, e o Vina vai ser destaque aqui no Nas Entrelinhas. Hoje é terça-feira, a gente vai bater um papo com o André Almeida, só que a gente de cara já presta atenção no Vina na questão dos gols. Ele é artilheiro do Ceará na temporada, artilheiro do Ceará no Campeonato Brasileiro, não é um atacante, isso já chama muita atenção, mas tem outros aspectos importantes e a gente conversa já já. Teve Ferroviário também, e principalmente tem a sua presença aqui na Grande Jogada, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nos últimos dias o programa estava com muito conteúdo, né? Ainda bem, com muitos jogos, e aí a gente acabou passando muito pouco pelo WhatsApp. Hoje eu prometo passar com mais calma lá pelo 988-999597. Mande a sua mensagem, peça o seu abraço, o seu comentário, enfim, fica à vontade no WhatsApp da sua TV Diário, você é que manda. 988-999597 é a nossa arquibancada virtual, e nessa arquibancada pode ter aglomeração, não tem problema não. 11h17, estou aqui com os de nossas, com o Wilton Bezerra, com o Tom Barros, os meus queridos. Aliás, o tempo está passando, o ano está quase indo embora, eu estou morrendo de saudade de vocês, faz muito tempo que a gente não se vê pessoalmente. Pelo menos tem a tecnologia aqui que a gente mata um pouquinho da saudade e a gente bebe do conhecimento que vocês trazem da fonte para todos nós. Comecei bem, comecei não, seu Wilton Bezerra? Bom dia, Antero, bom dia, Tom Barros, pessoal da técnica, audiência desse programa. Olha, nós ainda temos esse privilégio, né? De estar aqui todo dia, um olhando para o outro. Pior é aqueles dos quais a gente não se lembra mais nem das feições. Aí é que é problema, né? Para uns, não é mau negócio, não, com relação a uns. Para outros, fica realmente a saudade. Mas estamos de volta aí para a nossa conversa, nessa terça-feira. Eu não sei bem o que o amigo falou sobre o Vina, que ele não é atacante, ou ele é atacante, me deixou aqui numa dúvida. Né? Tira a sua dúvida agora. O Vina, você falou sobre? Eu disse que o Vina não é o artilheiro do Ceará na temporada e no Campeonato Brasileiro, e ele não é atacante, ele não é centroavante, é um jogador de meio campo, meia, né? Tudo bem que ele chega ao ataque, mas ele não é aquele atacante, por exemplo. Ele não é Leandro Carvalho, Matheus Gonçalves, Sobis. Segundo o axioma do grande Armando Nogueira, quem ataca é atacante. Ele pode ser goleiro, lateral, bandeirinha, massagista. Atacou, é atacante. Tudo bem, isso é só... Eu estou levantando aqui a bola para esses assuntos especiais. Tá bom desse jeito, Antero? Tá perfeito. E tem razão, né? Quem ataca é atacante, quem defende também é defensor. No futebol tem tudo isso, né? Todo mundo marca, todo mundo ataca. Mas quando a gente vê lá na função tática, o que é que você é? Por exemplo, o Tom Barros é o maior comunicador que tem no estado do Ceará, no Brasil todo. O homem faz tudo. O Wilton Bezerra é a cabeça pensante. Apesar de que cada um faz no jornal, na televisão, no rádio, tá em tudo quanto é canto. Comandante, tudo bem? Muito bom dia. Um abraço, Antero Neto, um abraço, Wilton Bezerra. Eu só sei de uma coisa, Antero, que um pneu é um pneu, entendeu? Então, o jacaré é um bicho. Que nós estamos aí diante de determinadas colocações, onde o goleiro é um goleiro e o atacante é um atacante. Mas vamos nós, dentro dessa situação de brincadeira, também revelando o lado sério do posicionamento dos atletas, dentro de um questionamento da postura tática, que até o Ceni tem um grito para dizer para o lateral direito dele que ele não é ala e é atacante, porque se fizeram um vídeo, vendem o lateral é como atacante mesmo, por aí vai. E o certo é que nós estamos aqui lamentando a derrota do Ferroviário, ganhou de 4 aqui, dentro da oscilação, por essa oscilação que incomoda, perde de 3. Enfim, vamos falar de futebol, essa coisa alegre do dia a dia, Antero. Pois é, a gente começou nesse clima bem mais light, bem mais leve, bem mais tranquilo, mas como o Tom falou, o primeiro assunto do programa não é muito legal não. Derrota do Ferroviário. Ferrão perdeu ontem 3-0 para a equipe do Vila Nova. A gente tem uns gols aí para mostrar. Não foi bacana, evidentemente, né? Quem perde 3-0 tinha feito 4 na primeira volta aqui nos jogos de ida, tomou 3 agora. O primeiro gol foi do Thales, esse aí que a gente tá vendo. Tomou um gol logo no comecinho. 5, 6 minutos, né? Já estava 1-0 para o time do Vila Nova. Vila Nova que tem o seu estádio, que é um estádio, uma espécie de PV, mas muito bem estruturado, bem bacana. Aliás, os times de Vila Nova, além do Serra Dourada, que é grandão, tem os seus estádios também. A mesma coisa acontece lá com o Goiás. O segundo gol do time do Vila Nova foi do Adalberto. A bola toca na trave e volta e é aquele Adalberto, tá? Só para lembrar que ele passou pela equipe do Fortaleza.
e é zagueiro lá do time do Vila Nova, o camisa número 4. 2-0 para o Vila Nova, que no segundo tempo ainda ampliou e também em jogada, linha de fundo na cobrança desse escanteio, um levantamento para a área e o gol do Rafael Donato. Placar final, 3 para o Vila Nova, 0 para a equipe do Ferroviário, que era um jogo difícil, isso todo mundo já sabia, né? O time do Vila Nova está no G4 do Campeonato Brasileiro. A tentativa do Ferroviário, já que a gente passou da 12ª rodada e são 18 no total, então faltam 5 rodadas para terminar a fase classificatória, é que o Ferroviário se mantenha entre os 4 primeiros colocados, assim ele garante vaga para a próxima fase. Classificação já está aí na sua tela, ó. Hoje o Santa lidera, 27, Vila Nova assumiu a vice-posição, na verdade voltou para a vice-liderança, ele tinha perdido porque o Remo também venceu na rodada. Dos 4, só o Ferroviário não venceu. O Santa venceu, o Vila Nova venceu, o Remo também venceu. E a briga do Ferroviário passa a ser com Manaus, Jacuipense, o Paysandu e um pouquinho mais. Aí o 13 também está na briga, né? Até o 13 dá para entrar nessa briga. Por que, Antero? Porque a gente já começa a ver, tudo bem que o Remo está ali a 5 pontos do time do Ferroviário, Vila Nova mais à frente, Santa Cruz esse disparou, essas equipes vão se firmando mais no G4, né? E são 4 que passam para a próxima fase e 2 caem. A briga pelo rebaixamento ela também vai ser bem intensa, com exceção do Imperatriz, que está só cumprindo tabela praticamente na competição. Tem um aproveitamento terrível, em 12 jogos tem apenas 1 ponto, apenas um empate. E aí a gente tem essa situação na classificação. O Ferroviário tem que olhar para essa parte, para os times que estão mais abaixo dele. Manaus, Jacuipense, Paysandu e até o 13 da Paraíba também, para ver se passa para a próxima fase da competição. Ainda sobre a Série C, mas não desse grupo, queria aqui uma palavra do Wilton e do Tom, só para a gente pincelar nesse assunto, porque ontem nós tivemos também pela Série C uma situação inédita, triste, vexatória, porque com surto de Covid-19 no elenco, o São Bento não pôde contar com 21 dos seus atletas diante do Criciúma. 21. E mesmo assim, a CBF não aceitou o adiamento do duelo. O protocolo da Confederação prevê que uma partida possa ser realizada se o time tiver, no mínimo, 13 atletas não infectados pelo coronavírus. O São Bento possuía 17 jogadores disponíveis para o jogo. Destes, segundo o clube, 4 estão machucados, 1 está suspenso e os outros 3 são goleiros. O time, então, teve que colocar um goleiro na linha e outro como único reserva, que acabou tendo que entrar em campo no segundo tempo. O mais impressionante é que o São Bento conseguiu segurar o jogo em 0-0 diante da equipe do Criciúma. Ou seja, o time do São Bento só tinha os 11 em campo e um reserva, sendo que desses 10 jogadores de linha, 1 era o goleiro. Isso é um negócio, não pode acontecer isso. A gente está falando de campeonato profissional. A gente está falando da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o momento da substituição, porque o cara se machucou, e o outro goleiro reserva teve que entrar para a linha também. Isso é um absurdo, né, Wilton? Não deixa de ser uma coisa muito séria. Agora, eu não entendo bem esses critérios, 2 pesos e 2 medidas. Eu me lembro perfeitamente que quando o Campeonato Brasileiro da Série A começou, o Goiás tinha um jogo contra o São Paulo e apresentou um número de jogadores infectados, e esse jogo foi colocado para outra data. E um pouco mais na frente, não se teve essa paciência com o time do Flamengo. O Flamengo insistiu para cancelar o jogo, tinha até dirigentes infectados, quase todos, e de repente disse, não pode. E aí a CBF cria um quadro lamentável como esse. Infelizmente, no futebol brasileiro, existem essas coisas lamentáveis. É porque a gente só presta atenção, ou pelo menos, né, no momento, em função da Covid, a gente olha um quadro desalentador como esse, que cheira a descaso. Mas nós já tivemos em campeonatos estaduais, nesse Nordeste, jogadores que se sentiram mal, foram atendidos pelo departamento médico e foram parar no hospital. E sabe qual era o problema dos jogadores? Eles estavam com fome. Isso aconteceu. Aconteceu no futebol nordestino. Mas pouco se deu atenção a fatos dessa natureza. Agora, palmas para o time do São Bento, né? Ele mostra, sobretudo, como disse o grande Nelson, que um time pode jogar descalço. Ele não pode jogar sem alma. E mesmo com o goleiro no ataque, tendo que usar exatamente o que tinha e fazendo essa improvisação, ele lutou e manteve o 0-0.
E lembrei agora, acho que como o Tom Barros também, do grande Ivan Roriz, meu amigo, goleiro do Ceará, que depois que estava ali digamos, no final de carreira, ele passou a jogar nas preliminares pelo Ceará de centroavante. Tom Barros se lembra bem dessa fase, que é exatamente ali, foi do PV, ali de uma casa dele. E fato, o Antero Neto, um fato muito semelhante aí, o Wilton Bezerra levantou, era a decisão do campeonato, cara. 1957, Ceará enfrentando o Usina Ceará. O Ceará Esporte Clube era o melhor de 3 partidos. O Ceará ganhou o primeiro jogo 2-1. Quando foi para o segundo jogo, tinha a gripe asiática. Não, coisa mais ou menos como esse coronavírus. Aí atacou todo mundo. O Ceará alegou que o time dele estava com a maioria com essa gripe asiática. A federação mandou lá e disse, não, vocês estão querendo embromar a gente, vai ter um jogo sim. E o Ceará não tinha jogadores. Resultado, o Ivan, que era o goleiro, grande goleiro, campeão, inclusive, pela seleção cearense, 54, campeão do Norte, notável goleiro, foi jogar de centroavante a segunda partida, o Ceará perdeu de 2-0. No terceiro jogo, ele voltou para o gol, o Ceará foi campeão, ganhando de 1-0. Isso aconteceu em 57, aqui no estado do Ceará. Ivan Poião jogando de centroavante. São coisas do futebol. Maravilha. 11h27, vamos dar prosseguimento aqui à grande jogada. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal. O Osanildo Santiago, ele está sempre com a gente em Quixeré, um abraço. Lamartine de Aquiraz, torcedor do Fortaleza, orgulhoso, está dizendo aqui do presente, né, da equipe do Fortaleza, do momento do Fortaleza. O Luiz Gonçalves, em Lavras da Mangabeira, torcedor do Leão também. Paulo de Messejana, está dizendo aqui, tomara que o Guto não escale mais o Leandro Carvalho, porque segundo o Paulo, o Leandro Carvalho atrapalha. E ele diz que o Ceará tem condições de vencer o time do Santos amanhã. Um alô para o Leandro Braz, do Nova Metrópole, em Calcaia, um abraço. Aldevan Baltazar e a esposa Irene Castro. Todo dia acompanha aqui a grande jogada, dizendo que amanhã o Ceará ganha o jogo por 2-0. Sobre o Ceará a gente fala daqui a pouquinho. Você pode mandar mais mensagem pra gente no 988999597. Depois de dias decisivos e desgastantes, o Fortaleza terá uma pausa na semana para a retomada do Brasileiro. Próximo desafio é sábado. O elenco agora se concentra para garantir objetivos maiores no Campeonato Brasileiro. Os últimos dias foram bem intensos para o elenco do Fortaleza. Um título diante do maior rival, logo em seguida, uma eliminação após longas cobranças de pênalti. As atenções agora estão concentradas na Série A e para o retorno das disputas, uma semana sem jogos, apenas treino e recuperação da parte física dos atletas. O time está cansado, talvez se tivesse tido essa semana, o jogo fosse naturalmente numa quarta-feira e tivesse o domingo de folga, a gente estaria numa situação até física melhor. Nesta retomada tem o Fluminense, uma equipe que vem crescendo nesta Série A. O Fortaleza também está em ascensão. Na 8ª colocação da tabela, o técnico Rogério Ceni quer manter o ritmo para alcançar objetivos maiores neste Brasileirão. Como, por exemplo, uma vaga na principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul. O desafio é longo, mas a missão não é impossível se caso o time continuar com rendimento. Vale lembrar que até o momento Fortaleza tem jogos a menos em relação aos adversários que estão também no mesmo objetivo de um espaço na Libertadores. 2 jogos a menos, né? A Denise falou de jogos a menos, são 2 jogos a menos que o Fortaleza tem em relação às outras equipes. Tem 16, a gente já vai para a 19ª rodada. O Fortaleza vai fazer o seu 17º jogo contra a equipe do Fluminense no sábado, 9 horas da noite. Transmissão da Verdinha. A gente faz uma pausa bem rápida aqui na grande jogada. Espera que a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada, de volta com a grande jogada. Tô de olho aqui nas mensagens, tá? Que vocês estão mandando aqui pra gente no 988-999597. Daqui a pouquinho a gente passa por mais mensagens. Muita gente participando, muita gente colaborando aqui com o nosso programa, com a nossa grande jogada. Terça-feira, meus amigos, todo mundo sabe, né? É dia de Nas Entrelinhas. Vamos lá. Aqui está ele. O homem dos olhos verdes. E aí, Etério? Os olhos azuis. Hoje está como? Depende da luz, tudo né? Beleza, né? Depende da luz, né? O estúdio sempre iluminado, né? Meu Deus. Mas está combinando com a sua camisa. Está combinando comigo, rapaz. Depende da luz, é ótimo. Combinando aqui com a nosso cenário, com o nosso identidade logo, visual, né? André,
Vina hoje na parada? Vina, né, Antero? O cara que tem sido decisivo para o Ceará na temporada, não só no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar aqui, mostrar, melhor dizendo, alguns números dele para provar como o Vina tem sido o cara. Muita gente fala, é o artilheiro, é o cara que participa sempre das jogadas ofensivas, mas de que forma o Vina tem sido, de fato, efetivo no Ceará nesta temporada 2020? Tem alguns números que comprovam a importância dele, que foi o autor do primeiro gol da vitória sobre o Curitiba por 2-1 no último sábado. É isso que a gente vai falar hoje aqui. Bora ver, tá aí alguns números. No Brasileirão, é o primeiro... O que são participações diretas para gol? Começando pelo Campeonato Brasileiro, Antero, exatamente. Participações diretas em gols, seja com assistências, passes diretos para gols, ou ele mesmo marcando, né? Ele é o primeiro do Ceará, isso aqui é considerando os jogadores do Ceará. Ele é o primeiro que tem mais participações diretas, né? São 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro. O Vina, que é o artilheiro do Ceará na competição. O passes decisivo, o que seriam esses passes decisivos? São aqueles passes que ele deixa os companheiros em condições de finalizar, já em condição de finalizar o jogo. É aquela assistência para finalização. O Vina tem 2 assistências para gols no Campeonato Brasileiro. Mas às vezes ele dá um passe que o companheiro acaba chutando, o goleiro defende, ou a finalização vai na trave, ou a finalização acaba indo para fora. Mas é um passe decisivo, Antero, aquele que deixa o companheiro em uma condição real de fazer o gol. Primeiro em finalizações certas, né? Mostra que ele é um jogador também que chega muito à área, né? A gente estava falando que ele é um meia de origem, um camisa 10, mas é um cara que chega muito, né? Infiltra muito na área adversária, chuta muito, tem um bom chute de média, de longa distância, então o Vina também acaba sendo, embora não seja um centroavante, um jogador de definição, ele é um cara de articulação, né, de criatividade, mas é o jogador do Ceará que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. A gente tem outros números aqui do Vina para mostrar, né? Para trazer a temporada completa, aqui é só o Brasileirão. Beleza, então vamos ver da temporada, vamos ver o ano. Joga muito, hein? Muitos jogos, né? 38, a maioria das partidas que o Ceará fez no ano. 33 como titular, são mais de 2.600 minutos em campo. E aqui os números dele, né? 14 gols na temporada, 12 assistências. Ele é tanto o artilheiro do Ceará no ano, como também o líder no quesito de passes para gols. Soma 26 participações diretas em gols, quase 40%, Antero, de todos os gols que o Ceará marcou no ano. O Ceará marcou 69 gols nessa temporada. 26, ou o Vina fez o gol, ou ele deu passe direto para que o companheiro possa fazer o gol. É muita coisa. Tem uma dúvida com você aqui, André, para tirar com você. Ano passado, o Ceará tinha um jogador tão importante no meu campo quanto este, que era o Thiago Galhardo, que está fazendo um excelente campeonato, o artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Internacional. O Galhardo, o Vina deste ano, tá como o Galhardo do ano passado para o time do Ceará? Guarda muitas semelhanças, né? O torcedor até lembra demais e compara muito. Eles jogam em posições até semelhantes do campo, mas para mim, o Vina tem sido até mais decisivo. Porque além dos gols, o Galhardo fez muitos gols ano passado no Campeonato Brasileiro, o Vina tem contribuído com assistências e a gente lembra que ele foi o artilheiro do Ceará na Copa do Nordeste, ou melhor, foi artilheiro de toda a Copa do Nordeste, né, da competição, então foi muito importante para garantir um título ao Ceará. É o artilheiro também no Campeonato Brasileiro e é um jogador que quando ele marca, Antero, dificilmente o Ceará perde. Os 14 gols do Vina foram marcados em 14 jogos diferentes. Não teve nenhum jogo que ele marcou 2 gols. Mas desses 14 jogos, o Ceará venceu 9, empatou 4 e perdeu somente um, que foi aquele 4-2 para o Bragantino fora de casa. Ou seja, geralmente, quando tem gol do Vina, como foi nesse caso contra o Atlético Goianiense, o Ceará acaba saindo de campo. Na maioria das vezes com a vitória ou pelo menos com o empate. Mostra que é um jogador muito decisivo, né? Um cara que não só contribui com gols, mas contribui para ajudar a fazer o time sair de campo pontuando. E um destaque importante, Antero. O Vina tem feito muito bem ao Ceará, mas o Ceará também tem feito bem ao Vina. Essa já é a melhor temporada dele na carreira em número de gols marcados. Superou 2018, quando ele marcou 13 gols pelo Bahia. Então teve bons momentos também pelo Fluminense, pelo Náutico, o Vina que já passou por outros clubes, Atlético Mineiro, além do próprio Bahia, mas no Ceará, com 29 anos, acho que ele encontrou a melhor versão dele. Então o Vina tem feito muito bem ao Ceará, mas em Porangabuçu também ele reencontrou o bom futebol. Semana que vem tem mais? Semana que vem a gente volta. Valeu, Andrezinho. Valeu demais, cara. tamo junto, Muito André. bom aqui esse papo aí falando sobre o Vina. Valeu, André. Aliás, eu vou continuar falando sobre o Vina, mas eu quero colocar o Wilton Bezerra e o Tom Barros aqui no papo,
porque é um jogador realmente muito importante. E pelos números que o André estava trazendo para a gente, é só a comprovação de o quanto o Vina ele tem sido participativo. Ou Wilton, um jogador que ele é importante, por exemplo, nos gols, nas assistências. Agora me chama a atenção também porque o Vina está sempre presente, né? É Vina, Fernando Sobral e Charles. Esses caras têm jogado bastante com o time do Ceará, né, Wilton? Inclusive no último jogo eu fiz até no meu comentário no site do Diário do Nordeste, depois que o Ceará levou aquele gol por erro de Brock, eu até criei ali um pensamento do Vina em cima de uma música de Chico Buarque de Holanda, olhou lá, né? Eu disse até que o Vina naquela hora disse, não chore ainda não, que eu tenho a impressão que meu gol vai sair. E saiu. Ele empatou, ele foi o destaque principal do Ceará, e ele é aquele jogador, meio atacante, não é? Porque o atacante que o pessoal considera é o centroavante, é o tanque, é o goleador, mas todos são atacantes. Pela direita, eu sei que ataque é atacante. Nessa modernização do futebol, quem ataca é atacante, todo mundo tem a obrigação de atacar e defender, e o Vina caiu como uma luva, e eu acho que saiu melhor do que aquilo que foi encomendado. Ele é um jogador que precisa estar aceso, e ele precisa daquele espaço para partir. Ele não é um jogador para ficar imóvel lá na frente. Eu acho que a função dele no Ceará se adequa perfeitamente àquilo que o Ceará precisa depois dos volantes. É assim, o futebol, de repente, o jogador, usado nas suas características, se dá melhor. A não ser que seja um Badu, né? O baixinho que foi contratado pelo Icasa, junto ao futebol de Pernambuco, e ele chegou para o treinador e disse assim, olha, eu sou atacante, agora não me bote para fazer duas coisas, nem bater falta e nem escanteio. E também pênalti eu não quero cobrar. Aí fica difícil, né? O cara disse, então, qual é a sua característica? É de não fazer nada, não é, Antero? Eu achei que ele fosse ser assim, só não me cobre gols, viu? Eu sou um atacante, mas se ele dissesse isso aí também, aí tava feito o negócio. Tom, eu tô exagerando se a gente falar que no Ceará é Vina e mais 10? Não está exagerando, não. Agora, antes de falar do Vina, eu gostei, foi do Wilton Bezerra cantando, rapaz. Você viu aí? Música Maravilha, do Chico né? Buarque de Holanda. É uma maravilha. É versátil. Então, voltando para o Vina, é só você fazer o inverso, Antero. Só inverter a situação. Imagina o Ceará sem o Vina. Imagina o Ceará sem esse potencial na articulação, no serviço e nos gols. Estava ferrado. Então, você está mais do que certo. Vina e mais 10. Divina colocação. A gente tá vendo alguns... Gostei, Tom Barros. Divina colocação do Vina. A gente tá vendo alguns lances aí do Vina, alguns gols aí desse jogador, que antes já foi Vinícius. E aí é o seguinte, o Tom falou, né? Você imagina o Ceará sem o Vina? O torcedor do Ceará, o torcedor em geral, ele é muito crítico, né? Ele quer sempre que sua equipe esteja vencendo, tal. E o torcedor do Ceará estava bem preocupado com esse início, com aquela sensação de dizer o seguinte, ó, a gente quer passar pelo Campeonato Brasileiro sem sustos. E aí, lá no Diário do Nordeste, tem um comparativo de como era que estava o Ceará no ano passado e o Ceará deste ano. Será que tem muita diferença? E eu confesso que eu fiquei surpreso, o Tom e o Wilton, porque as campanhas elas se assemelham demais. Por exemplo, este ano, o Ceará tem o mesmo número de pontos do que o ano passado, no entanto, com 2 jogos a menos. As posições ali são bem similares. Hoje ele é o 10º, ano passado, nessa condição ele era o 13º colocado. Aproveitamento ali também, número de vitórias iguais, 6 vitórias para cada lado. De gols feitos, mesma coisa. Ano passado ele fez, lembrando, em 19 jogos, 21 contra 17 desse ano, 21. E em gols sofridos, esse ano tomou um pouquinho mais, embora tenha menos jogos do que o ano passado. Então, a campanha está muito similar do que aconteceu no ano passado. O que, de fato, degringolou para o time do Ceará foram aqueles 10 jogos em que ele passou sem vitória, mas lá para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a gente está quase fechando o primeiro turno. Se mantiver essa média, comandante, nessa média aí, não pode abaixar. Se mantiver essa média, passa pelo Campeonato Brasileiro sem sustos, Tom. Passa sem susto. O problema é exatamente isso, na virada da montanha, como se diz. Inclusive, em determinados pontos, está até melhor pelo número de jogos. Se você tem 17 com 19, mais oportunidades de ampliar a pontuação. Tudo beleza. O problema diz respeito, quando você volta para o ano de 2019, é exatamente isso, a queda de produção. Essa segunda volta, a partir da 19ª
rodada, você tem muitas surpresas. As equipes que estão penduradas embaixo, elas fazem um investimento imediato porque a ameaça de cair acontece. Então, esperemos, pois, que o Ceará mantenha a trajetória, porque aí sim ele vai chegar sem aquela aflição. Aliás, já está na hora, ou passando da hora, de o Ceará chegar na reta final da competição sem trazer aqueles momentos de angústia, de medo de queda, de rebaixamento. Eu creio que com o padrão que aí está, chegada do Viseu, mais algumas contratações e reavaliação no começo da segunda volta, o Ceará pode administrar essa situação sem maiores problemas, Antero. Eu vou passar a bola para o Wilton Bezerra, eu quero comentário também do Wilton, mas, Wilton, eu quero te fazer também uma pergunta. Pode deixar as imagens aí, pode deixar, Zé. Eu quero fazer uma pergunta para o Wilton da seguinte forma. A gente viu só a questão números, frieza dos números, o que era ano passado, o que era este ano. Mas no seu feeling, na sua percepção, você sente mais confiança, segurança no elenco, no que o Ceará vem apresentando em 2020, Wilton? Sinto, e pode ser até paradoxal esse meu pensamento. O torcedor, dentro da sua paixão, ele não gosta que ninguém fale mal do time dele. Isso é um fato. Eu conheço já esse assunto há bastante tempo. O torcedor, ele gosta do comentário em termos bajulatórios, mesmo porque se criou aqui uma cultura nesse sentido. Falar bem até quando as coisas vão mal. Então, as pessoas que procuram até prestar um serviço, dizendo a verdade, elas são mal interpretadas, mal recebidas, até a pontapés. Eu sempre digo que quando você ama uma cidade, você tem que falar sobre os problemas dessa cidade. Se você esconder os problemas dessa cidade, você estará prestando um desserviço a essa cidade. Então, isso não é um jeito de amar. Você tem que ser sincero ao levar em conta os seus problemas. O time do Ceará tem tido suas dificuldades. E se você somar essas dificuldades, como o Guto chegou e encontrou a casa, 2 jogos a menos é uma vantagem para ser celebrada. Ou 2 jogos a mais, porque hoje em dia, vejam bem, nessa coisa que é uma carnificina, que eu às vezes exagero, 1 jogo a mais, a menos, 2 a mais, a menos, eles pesam. E tem mais um detalhe, o Ceará enfrentou a dor de perder um campeonato estadual, que o torcedor também queria, assim como o Fortaleza. Mas dentro dessa situação, ainda de juntar as peças, de conectar as coisas, o Ceará ganhou uma Copa do Nordeste. E eu acho que esse time é melhor, ele é mais confiável, porque ele tem alma. Eu acho que a gente tem que considerar em futebol o caráter do jogador. O caráter do time, ele é muito importante. E esse time, para lutar, não tem elenco melhor para se dirigir. E o Guto sempre fez questão de ressaltar isso. 11h47 na grande jogada. Vamos ressaltar uma coisa muito importante aqui que a gente fala todo dia no programa, não é não, Zoião? É o Hipermeno. O Hipermeno é muito bom, o Hipermeno é bom demais. Se você já toma os seus remedinhos, você vai dizer, Antero, eu vou colocar mais um remédio na minha dieta. Tá? Não. Esquece esse negócio de remédio, porque o Hipermeno, ele não é remédio, tanto que você não encontra na farmácia. Você vai encontrar Hipermeno só ligando para o 0800, se liga de graça, tá? 0800 270 1111, que a gente manda deixar na sua casa, também no 0800. Quer saber um pouquinho mais do Hipermeno, das facilidades, de como o Hipermeno ajuda no seu dia a dia? O Glauco vai falar aí pra gente. Fala, Glauco! Cliente satisfeito é cliente que dá depoimento. A dona Auricélia agora vai falar como que era a vida dela antes e depois do Hipermeno. Conta o pessoal que está em casa, dona Auricélia. A minha vida de 1 ano atrás, eu não era ninguém, eu era uma pessoa doente. Aí eu sentia cansaço nas pernas, eu sentia os pés inchados, os dedos formigavam, eu sentia tudo. Hoje, a mão não fechava, ela era assim. Hoje está aí, hoje boa, graças a Deus. Vai parar de tomar Hipermeno? Vou nada, nunca, só quando Deus me levar. Chegar a hora de eu ir, eu digo agora. E assim mesmo, se puder, ainda vai uns vidinhos de Hipermeno dentro do caixão. Vai me tomar lá onde... É isso, cuidar da saúde, investir na saúde, igual a dona Auricélia. Hipermeno, liga agora e peça o seu 0800 270 1111. Antes da gente ir embora, o Wilton, Tom, tem muita mensagem aqui no nosso Zap, muito bacana a presença da galera. O Paulo de Messejana também já mandou mensagem, eu já vi aqui a mensagem do Paulo.
Aldevan Baltazar. Isso aqui eu também já vi, Antero, tá ficando maluco. Maurício Cavalcante, os Leões de Itaitinga com a gente. O Jardel tá dizendo que o Ceará ganha 2-0 amanhã. Tô já chegando na mensagem que eu quero aqui ao final. O Jerônimo, pai, Juliana, torcedores do Fortaleza assistindo a grande jogada em Maranguape. Serginho, dos Primos do Parque Albano em Calcaia, muito obrigado pelo carinho. A Maria em São Gonçalo do Amarante mandaram a mensagem aqui, Wilton, mas não se identificaram. Disseram assim, Antero, diga ao WB que só comente, pois cantando até minha televisão desligou. Eu achei isso equivocado, mas tudo bem. Mas você sabe que a televisão dele tem toda a razão? Porque realmente, como cantor, eu sou uma droga, eu sou um fracasso. Cantor é um barro, rapaz. Eu esqueci de transferir, inclusive, esse papel hoje para ele, rapaz. Olha o esquecimento, rapaz. Na hora de tomar os voleios lá do Chico Buarque, ficaria uma maravilha. Mas eu gostaria de encerrar esse programa dizendo uma coisa que pode ser tema para nossos debates futuros. Vocês perceberam, eu fui alertado ontem por um amigo, companheiro, Serginho Reis. A crônica exigindo que o Fortaleza atacasse o São Paulo, saísse para o jogo contra o São Paulo, quando antigamente o que eles diziam? Tem toda a razão, o time pequeno tem que ficar atrás. E muitos diziam que Fortaleza errou, até podia ter atacado o São Paulo. Olha como as coisas mudaram até. Verdade, Wilton, verdade. Obrigado, Wilton. Tom Barros, até amanhã, comandante. Muito obrigado pela companhia. Um abraço, boa sorte para vocês, a gente se vê. Hoje, aniversário de Marquinhos Capivara, rapaz. Um abraço pro Marquinhos. Daqui a pouquinho, com o papai. Valeu, pessoal, até amanhã.